encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem deve ser entregue na mão dos homens. Eles o matarão. Mas quando estiver morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus estava dizendo e tinham medo de fazer perguntas. Enquanto chegaram à cidade de Cafarnaum e estavam em casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que estavam discutindo no caminho. Os discípulos ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre qual deles era o maior. Então Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: Se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o último, e ser aquele que serve a todos. Depois, Jesus pegou uma criança, colocou-a no meio dele, abraçou-o e disse: Quem receber em meu nome uma dessas crianças, estará recebendo a mim. E quem não me receber, não estará recebendo a quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nos faz um convite muito certo. Nós estamos preparados para se abrir a uma nova oportunidade de ser humildes como uma criança é? Nós estamos preparados realmente para ter essa liberdade, para ter essa abertura de ser como uma criança? Jesus nos ensina aqui no Evangelho de hoje, nós precisamos ter verdadeiramente este comportamento. Quando nós falamos da igreja em si, como um todo, nós falamos dessa humildade, principalmente de criança. Porque nós não podemos ter orgulho dentro da igreja. Nós não podemos ter vaidade dentro da igreja. Eu me valorizo porque eu sou um acólito respeitado. Eu me valorizo porque eu sou um ministro da palavra muito bom. Não. Na igreja, todos nós se comportamos no mesmo nível. E é essa humildade que nos faz reconhecer que no erro nós se engrandecemos. Muitas das vezes, quando a pessoa erra, a pessoa não está acostumada, nós não estamos acostumados quando nós erramos a se abrir ao erro. Eu errei mesmo, fulano, desculpa, foi um erro meu. Não, a gente está acostumado a fazer ao contrário. A gente está acostumado a rebater o erro. Mas eu errei por causa disso, daquilo. Ontem eu estava lendo um livro do Padre Léo, novamente lendo A Cura do Ressentimento, e ele dizia assim, muitas vezes a gente está acostumado a rebater o erro ao invés de assumi-lo. A gente não está preparado para assumir de verdade que o erro foi nosso. Eu errei de todo o meu coração, com toda a minha alma. Eu errei. Simples. Mas não, nós não estamos acostumados a fazer isso. Estamos acostumados a rebater o erro. Isso é falta de humildade da nossa parte. Falta de reconhecer a humildade que nós precisamos ter. Hoje, Jesus dá um ensinamento muito simples. Estavam indo a Cafarnaum, e enquanto Jesus estava indo com eles, como o caminho é longo, Jesus estava contando a sua história. Vejam que a história, como eu falei, vejam que a história de Jesus é longa. Então, Jesus estava contando num caminho inteiro. Eles tiveram que ouvir a história até a morte de Jesus. Resumidamente, Jesus disse ali: o Filho do Homem deve ser entregue, morto e ressuscitar no 3º dia. O que os discípulos disseram depois disso? Pronto,
Quem que vai assumir agora? A gente seguiu esse cara esse tempo todinho e agora ele vai ser entregue. Quem que vai assumir? E aí começaram a discutir. Será que vai ser Pedro? Será que vai ser o Pedro? Não, pode ser que seja Pedro. Mas pode ser que seja Judas também. Judas é um bom discípulo também. Não, não. João, você não acha que é você? E nessa discussão, Jesus escuta. E aí um detalhe. Primeiro ponto do evangelho de hoje. Não podemos esconder nada do coração de Jesus. É pior nós escondermos do que falarmos a verdade a ele. É mais duro esconder a verdade de alguém do que falar para esta pessoa. Cristo não quer de esconderijos. Cristo não gosta de esconderijos. Cristo não gosta de lugares de esconderijos. Cristo quer que nós se abramos. Nesse esconder-se, nós acabamos que a gente não revela. Mas Cristo sabe que nós temos pensado algo. Seja sobre ele, seja sobre fulano, seja sobre ciclano. O Padre Léo também ensina na cura do ressentimento. Ele diz assim: a primeira coisa que nós devemos fazer para combater o ressentimento é dizer para a pessoa aquilo que nós sentimos, sem medo. Porque é mais fácil a gente soltar aquilo que nós sentimos pela pessoa do que deixar aquilo entalado. Porque enquanto você vai guardando aquilo consigo, aquilo ali vai sendo remoído. Aquilo ali é como se ele fosse refazendo o caso. E toda vez que a gente refaz o caso, seja qualquer história, nunca sai do mesmo jeito que ela foi contada do início. Nunca. Sempre tem uma parte que aumenta mais. Sempre tem uma parte que é diferente daquilo que era o original. Piora um pouco mais o contexto. Então é mais fácil a gente conversar com a pessoa aquilo que nós sentimos que não agradou o nosso coração do que rebater. E aí a gente guardar aquilo consigo e ficar rebatendo a pessoa por tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes. Eles então dizem, né? Jesus pergunta para ele e eles então dizem. Aí Jesus diz: quem de vós quiser ser o primeiro, deverá ser o último. E aquele que quiser ser o servidor, primeiro deverá ser o servo. Que humildade bonita. Jesus coloca a posição, a maior das posições de servo e a rebaixa para servidor. Porque a pessoa que já nasce tendo tudo na vida, a pessoa que já nasce tendo um emprego, a pessoa que já nasce tendo uma moradia, dificilmente aprende essa humildade. Só aprende essa humildade quem sai do baixo para subir. Só aprende essa humildade quem sai do sofrimento para o alto. Neste sofrimento que nós aprendemos verdadeiramente. E aí a gente dá valor para cada gota de suor que a gente teve. Jesus nos ensina então. Quem quiser ser o primeiro deverá ser o último. Quem quiser ser o servo deverá ser o servidor. Segundo ponto do evangelho de hoje. Terceiro ponto do evangelho de hoje. Não, segundo, perdão. Segundo ponto. Nós devemos sempre, sempre, sempre servir e não ser servido. Servir para ser servido. Servir para ser servido. Porque utilizando essa prática a gente entende que eu preciso servir o meu irmão, eu preciso servir aquele que precisa, para que Deus me ajude daquilo que eu estou precisando para a minha vida. Utilizando da confiança. Não quer dizer que Deus vai servir você.
Mas quer dizer que Deus vai lhe ajudar. Melhorando então a frase, é servir para ser ajudado. E aí então Jesus coloca uma criança no meio deles e diz: Jesus diz a seguinte palavra: quem receber em meu nome uma dessas crianças, estará recebendo também a mim. E quem me receber, não estará recebendo a mim, mas estará recebendo ao Pai que está no céu. Que coisa maravilhosa. Jesus assemelha-se a uma criança. Porque na humildade de uma criança, a criança não peca. Não é à toa que nas confissões, a criança não é obrigada a fazer a confissão. Até a primeira comunhão, se a pessoa tem a primeira comunhão, ela tem que fazer. Mas se a criança não tem a primeira comunhão, ela não é obrigada a fazer a confissão. Por quê? Sente-se que ela tem a humildade de uma criança. Sente-se que ela tem a humildade que Jesus ensina. Só que ao longo de quando nós vamos crescendo, nós vamos perdendo essa humildade. Por isso Jesus nos ensina que é importante rebuscar aquilo que está perdido. Terceiro ponto do evangelho de hoje. Não podemos perder jamais este sonho de criança. Utilizando novamente da comparação de uma criança. Nós não podemos perder esse sonho. Criança, ela pensa, ela sonha, ela imagina. A imaginação de uma criança é tão fértil, tão interessante, tão pura. Não podemos perder jamais essa imaginação. Ah, quer dizer então que eu vou ter que ser uma criança até morrer? Claro que não. Nós precisamos crescer, é importante para nós. Mas nós também precisamos não perder certos conceitos. É aquela frase muito importante. Aquilo que eu faço de ruim, eu preciso melhorar. Mas aquilo que está bom, eu preciso fazer com que ele renda mais frutos e continue sendo bom. Ou se torne melhor ainda. Não é perder aquilo que está bom. Ah, então já que está bom, vou focar em outros conceitos. Não, porque daí a gente esquece aquele que está bom. Se comportar dessa forma, ter esses comportamentos, nos faz chegar cada dia mais no reino de Deus. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.